Bíblias, livro de 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a eterna é a bondade do Senhor. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque o favor do Senhor tem sido conosco e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Por isso damos graças ao Senhor, por isso louvamos a Ele. A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o Jerialita, uma vinha, que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a uma valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meu pai. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, para darmos graças a Ti, para Te louvar, para Te exaltar. Eu Te louvo, Pai, porque o Senhor é bom. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor é poderoso em misericórdia. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, revela em nós a Tua palavra nessa noite, para que venhamos, Senhor, ó Pai querido, entender a Tua palavra, compreender a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai, para que venhamos entender a Tua palavra e que essa seja gravada na tábua do nosso coração, ó Deus. E assim possamos vivenciar dia e após dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, o qual a palavra do Senhor retrata a respeito de Acabe. Acabe, rei de Israel, rei de Samaria. Nos fala a palavra do Senhor que Acabe desviou da presença do Senhor, se corrompendo o seu coração, através de Jezabel, o qual ele havia tomado por mulher, uma mulher que era idólatra, uma mulher que adorava a deuses estranhos. Mas algo interessante aqui que mostra a palavra do Senhor, que Acabe vivia de uma forma desordenada no seu coração. A palavra do Senhor nos fala que em uma certa feita existia um homem chamado Nabote, Jezreelita, que tinha uma vinha próximo ao palácio de Acabe. E Acabe olhava esta vinha e cresceu no seu coração
uma inveja, um desejo, uma cobiça de ter a vinha de Nabal. Então Acabe, desejando a vinha de Nabote, olhou para aquela vinha e ele disse então a Nabote: Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirvas de horta, pois está vizinha, está perto da minha casa, e eu te darei outra vinha ainda melhor do que essa. E se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei também, avalie em dinheiro. Acabe despertou uma cobiça, uma inveja pela vinha de Nabote de uma certa forma, que estava disposto a dar uma vinha melhor. Nabote, gente, olha só, Nabote tinha uma vinha de herança do seu pai. Acabe era rei de Israel. Acabe poderia ter todas as vinhas de Israel. Acabe tinha o dinheiro para construir, para fazer várias plantios de vinho. Porém, ele queria a de Nabote. Aquele que tem inveja de você, ele não está querendo porque não tem, mas ele está querendo porque o espírito maligno está sobre a vida dele, fazendo com que ele deseje aquilo que é seu. E o inimigo tem usado estratégias, artimanhas, para tirar aquilo que é seu. E Nabote disse assim: olha, Acabe, eu não vou te dar a vinha que é de herança do meu pai. Nabote não deu a vinha a Acabe por outro motivo, não, porque existia um laço afetivo naquela vinha. Não era por valor que aquela vinha representava Nabote, um valor material, não, era um valor afetivo, o qual ele guardava no seu coração sobre a herança. Era a herança do pai. Agora vamos abrir um parêntese aí. Existe um inimigo das nossas almas, que tem cobiçado as nossas vidas, que tem cobiçado a nossa alma. E todos os dias ele está pedindo para que você venha entregar a ele aquilo que o seu pai, que o nosso pai, que o Pai Celestial deixou para nós como herança. Satanás todos os dias tem desejado roubar a nossa alma, tem desejado tirar a nossa salvação. Mas que venhamos ser como Nabote, em dizer não a Satanás, em dizer não àquele que está tentando destruir as nossas vidas, aquele que quer aquilo que é nosso, é dizer não, porque foi isso que Nabote fez. Era herança. O Senhor Deus entregou o seu Filho Jesus para nos dar o direito de salvação. E tem pessoas trocando esse direito de salvação por pouca coisa. O inimigo tem chegado para ele e dito: olha, eu tenho isso para te oferecer, é melhor do que o que você tem. E às vezes essas pessoas têm trocado a herança do Senhor pelas coisas que o inimigo tem te oferecido. É herança. Você precisa criar um laço afetivo daquilo que Deus te deu. Você tem que abraçar a salvação como a coisa mais importante da sua vida. Renunciar a todas as ofertas do inimigo e dizer: não vou abrir mão da herança que o meu pai me deu.
E a palavra do Senhor então continua dizendo que Acabe ficou magoado, chateado, desgostoso da vida, porque não conseguiu a vinha que não era dele, que era de Nabote. Irmão, olha o nível que chega a inveja, olha o nível que chega a cobiça. Para ele o mundo desabou. E a palavra do Senhor nos fala que então Acabe chegou no seu palácio, deitou, não comeu pão, ficou jogado lá. E aí Jezabel, vendo ele jogado daquele jeito, deprimido, desgostoso, ela pergunta: por que você está desgostoso da vida desse jeito? O que aconteceu? Aí ele foi e falou: é porque Nabote tem uma vinha, eu pedi a vinha dele e ele não quis me dar a vinha. Jezabel poderia ter dito: não, Acabe, você tem vinhas mais bonitas, vinhas mais belas. Não, por ao contrário. O que aconteceu? Ela falou com ele: olha, Acabe, levanta. Como se estivesse dizendo assim: ó, levanta, passa uma água no seu rosto, desperta, coloca alegria no seu semblante, no seu coração, porque eu vou te dar a vinha de Nabote. Jezabel então arquitetou todos os planos. Arquitetou todos os planos para que Nabote fosse morto de uma forma que ninguém percebesse que fosse um assassinato pelo desejo de Acabe. Jezabel trama para Nabote. E algo interessante aqui, que ela não suja as mãos com o sangue de Nabote. Ela trama para que os filhos de Belial pudessem acusar e apedrejar Nabote sobre acusação de pecado. Olha só. E aconteceu que Nabote foi morto. Foi apedrejado. E então Jezabel concede a vinha de Nabote a Acabe. Porém, nós vamos ver no versículo, a partir do versículo 17, a profecia de Elias sobre a casa de Acabe e sobre Jezabel. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E fala-lhes, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Fala-lhe-as mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele lhe disse: achei-te, porquanto já te prendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. Olha só o que aconteceu.
Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver a destruição de Acabe e o massacre de Jezabel, o qual os cães lambem o seu sangue. O juízo de Deus vem sobre aquele que faz maldade ao seu irmão. Se alguém fez mal contra você, não preocupe. Entrega nas mãos de Deus. Porque o Senhor Deus é aquele que vai fazer justiça. Nada melhor do que pedir misericórdia com a vida daquele que te odeia, com aquele que trama contra ti. Mas nós sabemos que a justiça de Deus, ela nunca falha. E o juízo de Deus cai sobre aquele que faz maldade com os filhos que tem a sua herança. Se você tem herança do Senhor, creia no Senhor, guarda a herança do Senhor. Por mais que o inimigo tenha cobiçado, por mais que o inimigo tenha desejado aquilo que é seu, o Senhor tem poder para te dar o escape. O problema do que aconteceu com Nabote aqui foi que Nabote caiu na sua própria vaidade. Porque se ele não tivesse sido vaidoso, ele não teria morrido. Porque a palavra do Senhor, lá no livro 20, no capítulo 21 de 1 Reis, mesmo no versículo 8, fala: então escreveu cartas em nome de Acabe e o selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na cidade, na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Se Nabote não tivesse ido para este encontro maléfico, tramado por Jezabel, porque aqui ela tramou em pegar Nabote, colocar diante do povo, e depois que ele estivesse diante do povo, levantaria 2 filhos de Belial, ou seja, mentirosos, queriam dizer que ele teria blasfemado contra Deus. Isso fez com que ele fosse apedrejado. Por isso é importante vigiar, porque às vezes aqueles que estão nos instruindo, que estão nos elevando em elogios, não quer o nosso bem. Ele está tramando a nossa destruição. Por isso, se apegue ao Senhor. Se apegue na herança do Senhor e creia no Senhor. Não abre mão da herança do Senhor. E não caia na sua própria cobiça, na sua própria vaidade, achando que você é alto o suficiente. Somos dependentes da misericórdia de Deus. E que toda honra e toda glória deve ser dada somente a Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Que jamais venhamos abrir mão daquilo que o Senhor nos deu. Acabe se corrompeu e causou a destruição de Nabote, e também foi destruído juntamente com Jezabel. Nabote não abriu mão da herança do seu pai, mas deixou ser colocado em destaque no meio do povo, e isso fez com que as pessoas o apedrejassem. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. O Ministério de Louvor, possa vir na frente para a gente orar ao Senhor.